onde temos o prazer e a honra de estar recebendo o presidente da Federação Espírita Brasileira e seus colegas, senhor Nestor João Mazzotti, senhor João Rabelo, e onde teremos a palestra A FEB e a difusão do Espiritismo no Brasil e no exterior. O senhor Nestor João Mazzotti, além de presidente da FEB, é também secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, SEI, e o senhor João Rabelo, além de diretor da FEB, ele também integra o SEI. Nós gostaríamos de solicitar, então, ao nosso companheiro Felipe, que, por gentileza, nos fizesse a prece inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui nos encontramos na Casa Máter do Espiritismo em Minas Gerais, neste momento de alegria e de fraternidade, para ouvirmos sobre a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Pedimos suas bênçãos para este trabalho, para que possamos captar aquilo que de melhor os espíritos amigos trazem para nós, no sentido de melhor traçarmos as nossas jornadas evolutivas, aproveitando de forma adequada e cada vez melhor a oportunidade da reencarnação. É assim, nesses sentimentos, que pedimos as bênçãos do mais alto para os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Gostaríamos, então, de passar agora a palavra ao presidente da União Espírita Mineira, Marival Veloso, para que possa, então, iniciar. Amados irmãos, que a amorável presença de Jesus esteja no nosso recinto, sobretudo nos nossos corações. A família espírita mineira sente-se jubilosa, alegre, feliz nesse momento por albergar, por guardar no recôndito do seu coração esta figura que nós amamos muito, que nós somos imensamente gratos, que é o nosso caro Nestor João Mazzotti. Mazzotti, sinta-se em casa e nós estamos rogando a Deus assisti-lo neste momento, cobrir de bênçãos a sua família e ampará-lo nos seus propósitos mais nobres de difundir a doutrina espírita, quer em rincões brasileiros, quer pelo mundo afora. Esteja em casa, Mazzotti. Nós estamos felizes, repetimos, com a sua presença entre nós. Queridos irmãos, que haja muita paz em todos os nossos corações. Queremos manifestar a nossa alegria, a nossa enorme satisfação de estar novamente aqui na União Espírita Mineira. O Marival, com a gentileza que lhe é própria, e os demais companheiros da diretoria da União Espírita Mineira, recebem-nos sempre com a hospitalidade, com o espírito realmente cristão, que é próprio da casa, próprio dos seus dirigentes. E nós queremos dizer ao Marival que nós realmente nos sentimos em casa. Muito bem, muito obrigado. Queridos irmãos, conforme o nosso companheiro anunciou, cabe-nos tecer algumas considerações sobre a Federação Espírita Brasileira e a divulgação da doutrina espírita, tanto no Brasil como no exterior. Vocês hão de compreender, por certo, que se trata de um assunto bastante amplo e nós não poderemos ter a pretensão de abordar todos os aspectos.
Mas nós vamos procurar fazer não uma palestra, mas uma exposição, lendo inclusive alguns trechos, para objetivar bem a abordagem que pretendemos oferecer, mostrando acima de tudo que o trabalho se desenvolve dentro dos planos estabelecidos por Jesus. Jesus, quando esteve aqui conosco, há mais de 2000 anos, ele tornou claro que estava procurando trazer ao homem uma diretriz clara do que nos cabe fazer para nos libertar dos problemas gerais que ainda nos amarram, com as questões da ignorância, a ausência de uma compreensão real da vida, certeza quanto aos valores morais que nos cabe desenvolver. E sabia ele perfeitamente que, deixando aqui a marca da sua presença com os seus ensinos e os seus exemplos, por certo, o cristianismo, a doutrina que estava deixando, poderia, como de fato ocorreu, sofrer alterações, sofrer mudanças, ajustando-se mais aos hábitos humanos do que propriamente a mensagem clara que ele nos deixou. Além do mais, ele não poderia dizer tudo, já que muita coisa ainda temos por aprender, e na época tínhamos muito mais ainda que aprender. Hoje já desenvolvemos muitos aspectos do conhecimento humano, mas na época nós, os homens, habitantes desta terra, ainda estávamos em nível de ignorância muito maior. Mas em decorrência disto mesmo é que ele anunciou: se me amais, diz ele, conforme conta no Evangelho de João, se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas que estará convosco e estará em vós. E que Ele vai dizer todas as coisas que eu não pude dizer, e vai recolocar as coisas que eu já havia dito no seu devido lugar. Realmente esta promessa de Jesus, na época adequada, começou a ser executada. Nós sabemos perfeitamente que ela se materializou através da codificação espírita, trazida pelo Espírito de verdade com os demais espíritos que, juntamente com os encarnados como Kardec, materializaram aqui a codificação espírita. Mas o trabalho de Jesus, no sentido de realmente oferecer à Terra a continuação da presença do seu Evangelho, não começou, por certo, no século XIX, mas muito antes. Se nós formos observar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, constata-se, pelos relatos que Humberto de Campos nos traz, e que representam, sem dúvida, conforme os outros orientadores espirituais enfatizam, representam dados reais colhidos na história registrada do mundo que encontra-se no mundo espiritual. E nesses registros que Humberto de Campos nos trouxe, através da mediunidade de Chico Xavier, e que chegou até nós no ano de 1938, praticamente há 71 anos atrás, traz para nós revelações que esclarecem bem a postura do Brasil, a postura da Federação Espírita Brasileira, a divulgação da doutrina espírita em nosso país e a colaboração da difusão da doutrina em outros países pelos companheiros ligados, direto ou indiretamente, às atividades espíritas no país. É Humberto de Campos que nos relata que no último quartel do século XIV, ou seja, entre os anos 1375 e o ano de 1400, Jesus fez uma visita aqui à Terra, verificando praticamente a sua situação, principalmente depois das guerras de cruzadas que deixaram uma marca dolorosa em nosso mundo. Acompanhava Rileu ou Reliu, como alguns preferem, nesta visitação. E procurava ainda, já que nessa época ainda não havia sido descoberto o continente americano,
procurava uma região onde pudesse realmente encontrar condições para dar um novo impulso, um novo desenvolvimento a esta terra. Através dessa sua movimentação, e em contato com este espírito nobre, que era Relil, veio mais para o sul e encontrou aqui a região do Brasil, naturalmente marcado também pela própria constelação do Cruzeiro do Sul. E vejamos o que é que Jesus coloca, ou que Humberto de Campos nos informa a respeito da afirmação de Jesus e do projeto, ou melhor ainda, do programa de Jesus para esta terra que seria descoberta oportunamente. Coloca aqui Humberto de Campos dizendo: mãos erguidas para o alto, Jesus, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Relil, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Entre as terras oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Relil, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Nós vemos então que Jesus já estabeleceu no século XIV as diretrizes do uso do povo que iria viver esta região, que na época adequada se chamaria Brasil. Já planejou, organizou e determinou todo o procedimento. Inclusive, Relil, como ele disse, se encarnaria no povo mais simples da Europa. E realmente esse espírito se reencarnou e, segundo consta, se transformou na figura do infante Dom Henrique, que trabalhou intensamente para levantar condições, criar condições para que se transpusesse o oceano que separa a Europa aqui da América, para começar a desenvolver um trabalho de intercâmbio e de descoberta desse novo mundo. Foi exatamente na escola de Sagres, em Portugal, que todo esse processo preparatório das descobertas se iniciaram e que acabaram trazendo condições para o homem conhecer um novo continente aqui da Terra, que é o continente americano, e comprovar através dessa observação também de que a Terra realmente é redonda, conforme muitos já comentavam e que outros também questionavam, levando muitos até a morte. O trabalho do infante Dom Henrique e de outros espíritos que se compuseram a esta tarefa se desenvolveu. E realmente, em 1492, foi descoberta a América. E no ano de 1500, descobriu-se o Brasil. E é interessante observar nesta questão, relacionada com a descoberta do Brasil, que o relato de Humberto de Campos também nos traz a informação de que Jesus estava presente nesse mesmo momento.
Permitam ler para que nós possamos dar mais objetividade nas nossas observações e permitindo até que companheiros possam aprofundar esta pesquisa e esse estudo nos próprios livros, que são Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também no livro Brasil Mais Além, e em outros também que vêm corroborar com estas colocações, que hoje nós sabemos e percebemos totalmente autênticas. Na oportunidade em que a esquadra de Cabral chegava ao Brasil, iniciando ou descobrindo a terra brasileira, nós vemos Humberto de Campos comentando o seguinte, com relação ao próprio Jesus, que também estava presente. Dirigindo-se Jesus a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura, dizendo: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda no símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza, guarda este símbolo da paz. Quando entregava a Jesus uma bandeira toda branca a Ismael, inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Relata então Humberto de Campos que Ismael recebe o lábaro, a bandeira bendita das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrever o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Nós vemos assim, queridos companheiros, que através de passos seguros, Jesus programou a implantação do coração do mundo nestas terras e já no seu descobrimento designou um espírito nobre, que é Ismael, para a tarefa de desenvolver esse trabalho, implantando essa realização neste mesmo país. Mas Ismael assumiu logo essa tarefa, começou a desenvolver trabalhos os mais diversos e procurou também trazer para junto de si uma série de espíritos nobres também para que se somassem a este esforço de dar uma diretriz segura a este país que se iniciava, vindo naturalmente, ainda vinculado a Portugal. Tanto é que nessa época, de Portugal somente aportavam ao Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e muitos degredados, seres que estavam condenados e eram mandados para cá, para naturalmente sofrerem a sua pena. Obedecendo a essa realidade a um apelo inexplicável e desconhecido, como diz Humberto de Campos. Foi aproximadamente por essa época, ainda diz, logo no começo da sua gestão, digamos assim, que Ismael reuniu em grande assembleia
os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Ele assumiu a tarefa, reuniu espíritos nobres e começou a trabalhar um programa para desenvolver e executar aquilo ou as ordens que havia recebido de Jesus. E Ismael, diante de uma certa multidão de companheiros abnegados, disse: irmãos, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados, que não temam a luta e nem temam o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde, a túnica humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo conforto. Então, Ismael convidou vários espíritos para esse trabalho, não deixando de expor com total autenticidade e verdade aquele sacrifício que precisariam desenvolver. E o que nós observamos foi que alguns anos depois, alguns padres jesuítas já se estavam participando da atividade no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta, Padre Manuel Paiva e tantos outros que trabalharam intensamente para lançar as bases seguras da civilização do Brasil que se iniciava. E é interessante observar como a ação do mundo espiritual programa no processo do desenvolvimento, porque o que se constatou é que esses jesuítas vieram para o Brasil, naturalmente vinculados a uma ordem religiosa de da Europa, mas aqui estavam resgatando a pureza do Evangelho na sua autenticidade. No momento em que ensinavam as primeiras letras aos índios, aos homens simples, aqueles que começavam a manter um certo contato cultural e contato com o próprio Evangelho, esses padres, esses jesuítas, desenvolviam e mostravam o Evangelho tal qual ele ocorreu no seu caráter mais primitivo, quando Jesus estava presente, sem as marcas das distorções que ocorreram na Europa. E é interessante observar que enquanto aqui, estes padres, estes jesuítas, estes cristãos, criavam no coração das criaturas as belezas voltadas a destacar as harmonias do Evangelho que Jesus pregou há 2000 anos, na Europa, a mesma organização jesuítica iniciava um trabalho de perseguição ostensiva a toda a sociedade, impondo a situação do crê ou morre. Ou você crê naquilo que a igreja fala, ou você será condenado pelas mais variadas formas, a morte, ao sofrimento, a fogueira e outras coisas mais. É interessante observar a total diferença de implantação de cultura entre uma e outra, porque aqui estavam exatamente se instalando aqueles espíritos mais preparados para o trabalho de aceitação da doutrina cristã, não no seu aspecto filosófico ou no seu aspecto puramente formal, mas na essência da sua mensagem, que resgatava do Evangelho primitivo a vivência do amor em toda a sua plenitude. Então essa base toda começou a se desenvolver aqui no Brasil, dando condições para que a tarefa se desenvolvesse gradativamente. O que se verificou através do tempo é que os degredados vindos da Europa também se instalaram aqui no Brasil. Eram espíritos sofridos, espíritos que já tinham desenvolvido alguns valores também no campo da intelectualidade, mas cansados das lutas, das dores e perseguições, estavam buscando um rumo novo, onde pudessem descansar o coração,
nos caminhos da fraternidade e da solidariedade. E estes europeus degradados que vinham para cá, acabavam também encontrando os corações sofridos dos africanos que vieram para cá como escravos, mas que propiciaram também na constituição do povo brasileiro a marca da humildade, do trabalho, da tolerância e do perdão em muitos aspectos. Ao mesmo tempo que se agregavam esses dois povos ao povo primitivo da terra brasileira, que era o povo indígena, que também pela sua característica mantinha a postura de simplicidade e da humildade. Esses elementos todos, marcados agora com as sementes do Evangelho que os primeiros cristãos, os primeiros sacerdotes deixaram aqui na terra brasileira, começaram a criar um caldo cultural propício ao desenvolvimento dos valores maiores do Evangelho do cristianismo. Mas chegou a época, naturalmente, dentro do plano que Jesus estabeleceu, já no século XIX, da chegada do Consolador prometido, no sentido da constituição de uma doutrina que trouxesse realmente a verdade, trazendo ao homem uma noção clara do rumo a seguir. Porque se Moisés trouxe os princípios da justiça na primeira revelação, se Jesus estava trazendo e trouxe também os ensinos e a vivência do amor na segunda revelação, na doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus estava chegando à verdade, tal qual Jesus havia dito, porque mandaria outro Consolador, com o Espírito de verdade, que esclareceria tudo aquilo que ele não pôde esclarecer e recolocaria as coisas nos seus devidos lugares. Esse trabalho foi preparado para a França, local na época que se destacava no campo da cultura e criava condições para realmente dar uma orientação sólida e segura no campo da própria intelectualidade, que pudesse marcar a humanidade inteira com a sua real contribuição. E é interessante observar que aqui no Brasil também, Ismael, acompanhando todo o processo relacionado com os avanços no campo da cultura e a chegada do próprio Consolador, também reuniu companheiros espíritos para trazer algumas considerações a respeito da nova época. Já estávamos por volta do ano de 1830, no final praticamente do primeiro reinado do Brasil. Quando prestes a findar o primeiro reinado, diz Humberto de Campos, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros. Companheiros de luta, e organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Vejamos que estamos, segundo Humberto de Campos, por volta do ano de 1830. Não havia chegado ainda na terra o Consolador prometido, que se materializou ou iniciou a sua materialização em 18 de abril de 1857. Ismael diz: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Face mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho de purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor,
esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. O que nós observamos então que Ismael já em 1830 falava dos avanços que a cultura humana ia desenvolver no século XIX, de 1800, e comentava os sofrimentos que a humanidade enfrentaria no século XX, que foi o século passado, e que realmente enfrentou 2 guerras mundiais, e enfrentou também outras guerras sofridas em outras partes do mundo, e outras formas de sofrimento político sofredores. Já na época, então, Ismael trabalhava e preparava para ajudar a humanidade a atravessar o transe do século XX, que já foi vencido, e que, como nós sabemos hoje, confirma tudo aquilo que ele havia dito em 1830. Uma verdadeira renascença das filosofias, diz ele, e da ciência se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Vejamos bem o que é colocado aqui. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Então é todo um programa de existência que estabelecia para o homem e que Ismael já programava, cuidava para que essas tarefas se pudessem desenvolver no clima de harmonia e de entendimento. Destacava ainda ele: se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhe vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericórdia do Divino Mestre. Observa-se todo um processo de programação. A doutrina espírita surge no velho mundo, mas é aqui no Brasil que tinha mais condições de frutificar e desenvolver mais rapidamente, ainda no século passado. Houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhes assim, falando a esse discípulo: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio das pátrias do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual, diz aqui o relato, um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar a todos os corações,
quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Daí a algum tempo, em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Nós vemos assim, companheiros, que os passos do processo de evolução se seguem gradativamente. Investe-se em espíritos, em trabalhos, em realizações nobres. Todos nós sabemos que Bezerra de Menezes reencarnou, durante um tempo não conheceu a doutrina espírita, posteriormente teve contato com a doutrina espírita e a partir de 1886 principalmente, dedicou-se intensamente na divulgação, no estudo da prática do espiritismo. Em 1889, foi pela primeira vez eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. E nesse ano ainda, procurou reunir, aglutinar alguns centros espíritas, atendendo um apelo de Kardec, que fazia esse apelo através da mediunidade de Frederico Júnior, trazendo a colaboração da orientação do espírito nobre para um trabalho iniciante da difusão da doutrina em nosso país. E procurando fazer esse esforço, já começou a aglutinar os homens, arregimentando, como Ismael destacava. E no ano de 1895, ele assumiu em caráter definitivo a presidência da Federação Espírita Brasileira, deixando-a no ano de 1900, quando retornou ao mundo espiritual, já deixando delineado basicamente as tarefas voltadas à difusão da própria doutrina espírita em nosso país. Mas as inquietações também que ocorriam na dificuldade natural de todo o processo de difusão da doutrina espírita em nosso país, encontrava naturalmente obstáculos. E Ismael se inquietava também com essas dificuldades, a ponto de ter procurado Jesus para buscar uma orientação segura com referência ao trabalho do espiritismo em nosso país. E Humberto de Campos esclarece: atendendo aos seus rogos, aos rogos de Ismael, a palavra do Mestre se fez ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Vejamos que Jesus classificou a obra de Ismael de impessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Uma afirmação clara de Jesus, dando a diretriz do desenvolvimento da doutrina espírita em nosso país. Repetindo, na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa, da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás ali a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pela diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Depois desta colocação, Ismael colocou-se em movimento
E o relato de Humberto de Campos encerra dizendo: as ordens e observações de Jesus foram por ele, Ismael, integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da Federação Espírita Brasileira e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca. E a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição que hoje se ergue, na época, na Avenida Paço, e hoje tem a sua sede na capital federal. Com estas providências levadas a efeito, numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumiu a posição de diretor de todos os trabalhos da Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a Federação como porto luminoso de todas as esperanças. Entre o Grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito, e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores, e representa de fato, até hoje, a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas, das perigosas ilusões no campo social e político. Então nós vemos que essa escolha não é uma coisa de determinação prévia, no caso, mas foi fruto da observação do próprio Ismael, verificando aquela instituição que poderia estar mais afinado com o programa que ele estava trazendo, de tal forma que refletisse a vontade de Jesus no desempenho da difusão, do estudo e da prática do Espiritismo em nossas terras. O trabalho, por certo, seguiu desenvolvendo. A Federação Espírita Brasileira foi realizando a sua tarefa gradativamente, como ainda trabalha, mas cabe ainda uma observação importante aqui com relação às observações de Ismael, quando fala a respeito do Espiritismo no Brasil, quando ele observa que construídas essas obras diversas, várias instituições espíritas, que muitas vezes tinham a tendência de seguir caminho diverso, que se levantavam com pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre, Ismael, as assinala imediatamente com o selo divino da caridade, que de fato é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do Espiritismo do Brasil, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única da espiritualidade acima de todas as controvérsias. Ainda desenvolve e fala Humberto de Campos: é para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no mundo espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados, diz Humberto de Campos, bem poderiam atenuar o vigor das dissensões estilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, ou seja, nas fileiras respeitáveis do Espiritismo, só a desunião é o grande inimigo. Nós cansamos talvez vocês um pouco com esse relato, com essa leitura, porque o assunto, como dissemos de início, era muito grande e importante, e é melhor buscar na fonte aquilo que para nós esclarece bem. Como nós vemos, nós espíritas, nós companheiros que estamos nas atividades do Centro Espírita, ou atividade federativa, nós participamos de uma equipe grandiosa e altamente beneficiada pela oportunidade de servir, que é de servir na difusão do Evangelho à luz da doutrina espírita,
numa época de transição, em que vai ficando para trás o mundo de expiações e provas e vai se construindo os alicerces do mundo de regeneração. A diretriz para todos nós está muito clara. As realizações da tarefa vão se desenvolvendo. E nós podemos hoje observar que tudo isso que foi programado está se consolidando de forma absolutamente clara e cristalina. Esse trabalho todo realizado, feito com base, inclusive, nas tarefas da codificação espírita elaborada por Kardec, onde está a doutrina espírita, nós tivemos depois, ainda no século XX, o desenvolvimento, o desdobramento, digamos assim, da própria doutrina espírita com esclarecimentos mais profundos, mas sem afastar-se da diretriz básica deixada pela codificação, pelos espíritos da pleiade do Espírito de Verdade que deixaram para nós a diretriz segura da doutrina espírita. Esse desdobramento se deu através da obra de Chico Xavier, principalmente, que não só possibilitou a nós a compreensão mais clara da obra clássica, segura, filtrada e trabalhada por Kardec e pelos espíritos superiores, como também mostrou para nós que podemos e devemos colocar esta obra em prática, tal qual ela se encontra, sem tergiversações, sem tendências a atender a atavismos que carregamos, mas procurando superar as próprias limitações e criando hábitos novos na vivência mais profunda do Evangelho, à luz dos princípios da doutrina espírita. O trabalho que foi sendo realizado gradativamente por a ação de Ismael e de todos os espíritos que foram desenvolvendo esse trabalho, como se destaca também Bezerra de Menezes, propiciaram que, a despeito das dificuldades, nós temos no Brasil hoje um movimento espírita realmente unido. Nós temos 27 entidades federativas que representam todos os estados. E esses estados se unem fraternalmente, por amor à doutrina, com alegria no coração, e desenvolvem o seu trabalho em harmonia, de tal maneira que se ajudam reciprocamente, colaborando-se reciprocamente, convivendo em troca de informações e verificando qual a melhor forma de bem atender ao propósito de estudar a doutrina, de praticar a doutrina e de divulgar a doutrina espírita. E esse processo de unificação que se consolida cada vez mais no Brasil foi fundamental e é fundamental ainda para que o Brasil possa ajudar os companheiros de outras terras, de outros países, a também trabalhar na difusão da doutrina espírita, não dentro de um aspecto puramente de caráter de estudo filosófico, mas como diretriz segura que nos convoca a um trabalho de aprimoramento espiritual em todos os seus aspectos, em todo o seu desenvolvimento, em toda a sua profundidade. Este processo vai se desenvolvendo gradativamente. Nós podemos perfeitamente informar a vocês todos que quando lemos este livro, Brasil, Coração do Mundo, conforme o próprio Chico disse certa vez, em uma das suas entrevistas, parecia um tanto fanista a postura de Humberto de Campos. Mas hoje, quando nós convivemos com companheiros de outros países, quando nos movimentamos no trabalho de estar junto a todos, ajudando tanto quanto possível, levar a experiência que temos aqui ao trabalho deles e também conhecer as experiências dele para que possamos ajudá-los a difundir a doutrina espírita dentro da cultura que lhe é própria e não com a nossa cultura, nós temos observado que tudo aquilo que consta neste livro, tudo aquilo que representa o programa do Cristo está se instalando, se desenvolvendo gradativamente. No mês de maio do ano passado, de 2008, só para citar uma das situações, nós tivemos uma reunião na Europa, da Coordenadoria Europeia do Movimento Espírita, órgão do Conselho Espírita Internacional. Esta coordenadoria reúne 14 países da Europa e tinha mais 2 países ali presentes, todos trabalhando dentro dos princípios da doutrina espírita, com base no Evangelho, procurando desenvolver cada vez mais toda a sua potencialidade. Qual a língua que se falava ali? É o que muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas como é que vocês podem fazer uma reunião
com companheiros de um continente que falam várias línguas totalmente diferentes. Mas o importante é observar que a língua em que se conversou, se dialogou, foi exatamente a língua portuguesa que nós estamos falando com vocês. Também no ano de 2007, foi feita uma comemoração do Sesc Centenário, dos 150 anos do Livro dos Espíritos, no Castelo de Verdun, na Suíça, onde Kardec estudou, promovido pela União dos Grupos Espíritas da Suíça e convidando companheiros para fazerem palestras sobre a obra de Kardec. Na hora de analisar de que língua iria ser falada, embora muitos ali falassem alemão, falassem francês, mas a maioria falava português e a reunião acabou sendo feita em português. E nós temos até observado com os companheiros da Europa, no Brasil não existe, ao que nós temos, constatamos, a FEB não realiza, não consta que há nenhuma agrupação que faz treinamento de pessoas para mandar para o exterior para fazer divulgação da doutrina espírita. Se hoje existe isso, é porque é um programa que o mundo espiritual tem e executa, à margem até da própria ação dos encarnados. Porque realmente nós encontramos espíritas brasileiros ou brasileiros ajudando na difusão da doutrina espírita em todas as partes do mundo. Na América do Norte também, na Austrália, Nova Zelândia, Japão, também na própria Europa, como comentamos, de uma forma bastante acentuada. Onde nós encontramos a doutrina espírita sendo desenvolvida por aqueles que realmente ali se encontram, que são dos próprios países, são nos países de fala hispânica, onde há um trabalho muito bom de difusão da própria doutrina espírita. Mas há um detalhe muito importante que nós também aprendemos nesse contato com os companheiros do exterior, é a afirmação que nos foi passada há um certo tempo de companheiros que falam francês e que estavam no Canadá. Diziam eles, sem dúvida Kardec é fundamental para a própria doutrina espírita, nós não temos doutrina espírita sem Kardec. Só que sem a obra de Chico Xavier é muito difícil colocarmos a obra de Kardec em prática. Eu confesso a vocês que quando eu vi essa afirmação, achei ela um pouco também ufanista. Até que nós fomos participar de uma reunião francofônica de espíritas, ou seja, união de espíritas que só falam francês e que conhecem, consequentemente, só a obra de Kardec em francês. E verificamos a dificuldade que eles tinham, ou têm ainda, de procurar colocar em prática a mediunidade, exatamente porque ficam com ideias de utilizar a mediunidade apenas e tão somente para a tarefa de comprovar a existência do espírito. Isso nós acabamos observando que não conheciam a obra de André Luiz principalmente, que nos ajuda a conhecer melhor o trabalho mediúnico, porque é o relato que vem do mundo espiritual, o que eles observam, o que eles constatam, como é que nós agimos, e mais ainda, que todo o procedimento no campo da mediunidade não é, na essência, uma preocupação de comprovar a existência do espírito, mas, na essência, é um instrumento de utilização da prática da caridade no seu sentido mais profundo, como aprendemos com a doutrina espírita, que enfatiza que fora da caridade não há salvação. E a obra psicográfica de Chico Xavier é rica para nos mostrar todos esses aspectos. E agora a questão de 3 anos apenas, quando quase todas as obras de André Luiz estão traduzidas para o francês, é que agora se começa a observar uma dinâmica, uma alteração para melhor do próprio movimento espírita francês, com a colaboração das obras de Chico na compreensão do trabalho mediúnico. Nós estamos dando apenas um relato muito rápido de todo esse trabalho, uma vez que o Conselho Espírita Internacional foi fundado em 1992. E como alguns companheiros gostam de dizer, ele está saindo da adolescência e começando a criar um pouco de maturidade agora, com uma série de responsabilidade. Empenhado que está na edição de livros espíritas, noutras línguas,
fixando-se prioritariamente nas obras de Kardec, que são fundamentais, e nas obras de Chico, especialmente de André Luiz, que colaboram, que ajudam a compreender a própria obra de Kardec. É um desafio enorme, porque só a obra de Kardec e de Chico, a obra de Kardec e de André Luiz, para não falar outras que também colaboram muito, nós temos mais de 20 títulos dessas obras. E nós temos 10, 15, 20 idiomas para poder traduzir de tal maneira que se respeite, que se cuide da autenticidade, da originalidade da exposição também. Então vemos aí que é um desafio muito grande que se desenvolve no campo internacional, e todos os companheiros espíritas do Brasil, como também do próprio exterior, estão convidados a tanto quanto possível colaborar nesse esforço, porque realmente o trabalho que hoje os espíritos, e Ismael está à frente, e Bezerra também participa ostensivamente, à frente também daqueles nessa faixa de ação mais objetiva aqui entre os homens encarnados, esse trabalho todo está voltado a ajudar a nossa humanidade sofrida. Os espíritos superiores, amigos que se manifestam, destacam. No mundo há muitos homens já suficientemente maduros para compreender e conhecer a doutrina espírita. O problema que está ocorrendo é que a doutrina não está chegando até eles. Esforça-se hoje para traduzir livros, esforça-se hoje para lançar doutrina espírita através de internet, através de TV, através das mais variadas formas, para se alcançar as pessoas onde estiverem, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer idioma, para que ele possa também, esse ser humano, receber os benefícios que nós aqui estamos recebendo há muito, com o conhecimento da doutrina espírita, que resgata o Evangelho na sua plenitude. Esta, na essência, queridos companheiros, é o trabalho que vem sendo realizado pelo movimento espírita aqui no Brasil, com o apoio intensivo da própria Federação Espírita Brasileira, que obviamente está integrado e contando com o apoio também de todas as federações e uniões espíritas de todos os estados do Brasil, que integram, dinamizam, fortalecem essa união no Conselho Federativo Nacional. E também esse apoio de muitos que somam no Conselho Espírita Internacional, desenvolvendo esse trabalho. Cabe lembrar até, a título de observação, o Conselho Espírita Internacional surgiu em 1992, mas em 1989 foi realizado um primeiro congresso internacional em Brasília, promovido pela FEB. E por que foi realizado este congresso? Porque houve apelo de alguns espíritas, tanto da Europa como da América do Norte, para que a Federação Espírita Brasileira fizesse um congresso que representasse claramente a doutrina espírita, a sua plenitude, o seu caráter científico, filosófico, mas também religioso, que não tivesse vergonha de falar do Evangelho e dos valores morais que devem ser resgatados pelo Consolador. Isto porque há instituições que assumem a palavra de espíritas, mas temem abordagens como prece, como Evangelho, como mediunidade, e que estavam divulgando essa doutrina espírita no exterior, espírita entre aspas. Por isso que a Federação Espírita Brasileira resolveu, atendendo a esse apelo, realizar o Congresso Espírita de 1989. E deste congresso, companheiros também, novamente, da Europa e da América do Norte, solicitaram que era necessário organizar uma instituição que não só representasse o movimento espírita no exterior, mas que ajudasse a desenvolver a doutrina espírita, por todas as formas, atendendo às necessidades da sua própria divulgação em todos os países. Este, queridos irmãos, é o desafio que hoje nós estamos tendo, nós espíritas, seja do Brasil, seja do exterior, seja da FEB, seja das federações estaduais, seja dos centros espíritas, porque é um desafio que os espíritos superiores projetam para nós, porque não há como nós ficarmos tranquilos e serenos, cultivando o conhecimento e os benefícios da doutrina espírita, sabendo que há muitos irmãos que ainda se debatem nas trevas do desconhecimento, quando nós temos a luz para oferecer a ele
a mostra do caminho que cabe seguir. Procuremos, pois, desenvolver toda a nossa potencialidade para somarmos nesse nosso esforço. Muitos podem perguntar, mas como eu posso ajudar? Muitas formas vão surgindo aí. Contatos, colaboração, mas acima de tudo, trabalhemos unidos dentro da casa espírita. Porque a nossa união no pequeno centro espírita, a nossa união na nossa pequena cidade, entre os grupos espíritas pequenos, a nossa união nos estados brasileiros é fundamental para dar a sustentabilidade à difusão da doutrina espírita em todo o mundo, porque é baseado nesta vibração de amor que deve se estender cada vez mais. É baseado na integração com os espíritos que agem intensamente nesse sentido, é que nós vamos realmente conseguir levar avante e materializar aqui na Terra a construção de um mundo novo. No final do 2º Congresso Espírita Brasileiro, que ocorreu em 2007, nós tivemos uma manifestação de Bezerra dizendo que já se trabalhavam grupo de espíritos, no qual se incluía Allan Kardec, o próprio codificador, já se trabalhava intensamente para se materializar na Terra o mundo de regeneração que terá como base principal o esforço da vivência dos princípios espíritas. E destacava Bezerra que esse grupo de espíritos nobres que se empenham e que contam com a colaboração, participação de todos aqueles que amam a doutrina e que queiram somar, este grupo só vai desfazer-se eventualmente quando estiver realmente instalado na Terra o mundo de regeneração, que é meta de todos nós. Que Jesus nos ampare, nos assista e fortaleça, para que possamos estar servindo o mais intensamente possível na obra da regeneração da humanidade, aproveitando a oportunidade que a misericórdia divina nos oferece, neste momento altamente significativo, não apenas do mundo, mas para nós também. Muita paz. Queridos amigos, nossos corações se enchem de júbilo com as palavras do nosso querido Nestor João Mazzotti, e através dessas palavras é possível perceber que todos nós espíritas temos com certeza uma dívida com um plano maior, que é a dívida de gratidão pelo conhecimento e pelo consolo, que com certeza será pago pela moeda, como diz o nosso querido Nestor, de ampliar a difusão e fazer luz. Nós agradecemos imensamente pela honra de termos hoje conosco essa comitiva da FEB, do SEI, aqui conosco, nos falando sobre a difusão da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Antes de terminarmos, nós gostaríamos de passar a palavra para o Wagner, que acredito tenha alguma coisa para dizer para nós. A serviço de Jesus. Meus filhos, Deus nos abençoe, que sua excelsa luz nos envolva em inspiração e paz. Nossa doutrina espírita é a cartilha perfeita da libertação espiritual, reunindo todos os princípios universais que revelam a verdade, em síntese imortal, opera a renovação humana com o fim de instaurar entre os homens e em seu habitat a era da regeneração. Entre nossas fileiras de estudo e serviço cristão, a caridade é a proposta excelsa, resumindo todos os esforços e todos os ideais que nos irmanam em sublime movimento de restauração da mensagem de Jesus, de seu evangelho de amor. Esse movimento espírita cristão, meus filhos, é a divina escola, não obstante a indisciplina e todos os empecilhos transitórios que a assinalam em sua marcha unificacionista. Tudo que existe em disparidade e contrassenso na Terra, filhos, diz respeito à liberdade de ação e de pensamento das criaturas. Lei inviolável do Criador, a bem da evolução consciente de seus filhos. E por essas escolhas e posturas, às vezes estranhas, doutras vezes contrárias à lógica doutrinária,
ao bem genuíno da Boa Nova, as almas criam seus mundos particulares, gerando os tumores da obsessão e os desajustes do comportamento, provando a fibra moral e as mais santas concepções dos que buscam seguir ao Senhor com lealdade e denodo. Somente a profunda compreensão da verdade consoladora, em seu tríplice aspecto, consoante Nola legou o insigne Allan Kardec, poderá elevar a criatura aos padrões ideais de serviço com Jesus, tendo em vista toda a família humana em sofrimento moral. Então, filhos do coração, a unificação fará sentido, porque se toda a experiência é direito inalienável dos seres, tão somente o amadurecimento do senso moral poderá legar às almas a segurança do melhor, o rumo santificante no Cristo redivivo. Marchamos, pois, entre sarças e espinheiros, produzidos por sentimentos incultos, viciados, tendenciosos. Todavia, a riqueza dos testemunhos, a oportunidade de se revelar grave, leal, abnegado, fazem de nosso campo de aprendizado e de serviço com o Mestre o nosso ambiente sagrado de iluminação interior. Lavremos, sem detença e sem desalento, a terra dos corações a partir de nossa sincera e perseverante entrega à vontade de Deus. Convosco, nós, os amigos e companheiros do mais além, formamos vigorosa caravana de devoção e humildade, de fervor e fraternidade, por imorredora gratidão a Jesus. Tenhamos bom ânimo, filhos, Deus está conosco, aguardando-nos as ações continuadas e lúcidas nesta seara de luz e amor que o Espiritismo abriu para o mundo. Bezerra de Menezes. Devotemo-nos a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs presentes, Deus nosso Pai nos abençoe. A amizade sincera nos autoriza as mais íntimas confidências do coração. E não é por outro motivo que nos valemos deste ensejo bendito para lhes dizer de alma e com profundo respeito fraternal que somente o trabalho espontâneo em favor dos que sofrem os males morais e as penúrias do corpo poderá, com altura e infinito poder, manifestar nossa fé, nossa gratidão, nosso amor ao Pai, a Jesus e aos companheiros que se nos tornaram benfeitores um dia. Para quem efetivamente se ilumina com Jesus, o serviço caridoso e fraternal, sem outro móvel, é o caminho da felicidade. Recordamos isso entre vocês com o intuito de valorizarmos tudo que o Espiritismo evangélico tem nos ofertado gratuitamente, fecundamente. Não há uma criatura que seja, por mais iluminada e santa nos pareça, capaz de substituir, ante nosso coração agradecido, admirado, reverente, o que a nossa entrega à vontade de Deus, na caridade e na fé, pode fazer em nome do verdadeiro amor. Durante séculos, ou mesmo por milênios, idolatramos seres e coisas, em detrimento de nossa elevação real definitiva. Quantas dores existem na terra e quão intensa é a ignorância acerca da vida, de Jesus, de suas lições. Esse é o nosso trabalho maior, aí reside a vontade de Deus. Em nome do amor que temos uns pelos outros, não podemos estacionar a nossa vida, mesmo que seja em nome de nossa gratidão. Nós podemos nos influenciar, nos estimular, nos apoiar, nos compreender mutuamente, em sublime comunhão, mas não devemos criar nichos de adoração pessoal, de idolatria indevida, porque isso significa desvio em nossa caminhada no rumo da perfeição. Estamos todos nós seguindo no encalço de nosso Senhor Jesus Cristo, e através das lições de Allan Kardec, que nos legou a obra do Consolador, aprendemos a fugir da adoração cega e improdutiva, a fim de nos exercitar em amor e sabedoria com semelhantes. Tudo serve na vida terrena.
Do verme no solo aos sóis da imensidão, tudo é tributo de amor e vida, no serviço inestancável. Não nos detenhamos na aridez das posturas louva-minheiras e idólatras. Doemo-nos a Deus, na fé vigorosa e no amor caridoso. Aceitemo-nos uns aos outros sem exigências constrangedoras, mas pelos exemplos vivos de amor. Cada um de nós deverá fazer luz em si mesmo, e nossas claridades serão aproveitadas pelos que nos seguem os passos. Meus amigos, Jesus nos abençoe e nos fortaleça em prol de um espiritismo com Jesus, fraterno e caridoso, coerente e dinâmico no bem universal. Nosso profundo reconhecimento a vocês, à nossa União Espírita Mineira, à nossa Federação Espírita Brasileira. Continuamos o nosso esforço singelo na vida espiritual e temos rogado ao alto nos fortalecer para a boa luta, nos unir em fraternidade cristã e nos tornar, ante tudo e todos, instrumentos do amor e da luz. Chico Xavier. Um homem bom viveu entre nós. Talvez um santo, talvez um anjo, certamente um espírito muito nobre, muito elevado, chamado Francisco Cândido Xavier. No próximo ano ele faria 100 anos conosco. E a Federação Espírita Brasileira homenageia no Congresso. Está aqui o cartaz, o primeiro cartaz. Outros surgirão. Para motivá-lo a estar conosco lá em Brasília, os convidamos para que estejam lá. Ninguém mais do que Chico nesses dias representou tanto como guia, como amigo, como companheiro, como motivador do crescimento que todos desejamos. As inscrições estão abertas pela internet e far-se-ão apenas pela internet. Certamente, nós esperamos, antes de dezembro, estar com o congresso fechado. Os mineiros, que são Chico Xavier. O Chico Xavier, que é mineiro, ou foi mineiro, tem a obrigação, o dever, a gratidão, o compromisso com o Chico. E certamente deverá ser o maior número de congressistas lá em Brasília. Convidados mineiros, convidados espíritas mineiros para que estejam com o Chico, para homenagearmos o nosso amigo, o nosso companheiro, Francisco Cândido Xavier. Os benfeitores estão lá conosco, estão aqui, acabaram de se manifestar. E é em nome deles que nós os convidamos para que estejam conosco. Me permita, presidente, 2 minutos, prometo ser rápido. Tivemos o privilégio de estar em Uberaba no dia em que o nosso Chico desencarnava, acompanhando o nosso presidente Nestor Mazotti para homenagear Chico, em nome da Federação Espírita Brasileira. 3 dias. Brasil afora com futebol, a Copa do Mundo, e a notícia de repente Chico voltou para o mundo espiritual. Lá no pequeno Centro Espírita da Prece, aqueles que lá estiveram, os videntes perceberam que na entrada daquele ambiente modesto, mas rico de beleza, muitas pessoas, em média 3.000 pessoas, que os bombeiros ordenavam o encaminhamento. Os evangélicos levantavam as mãos, como é praxe. Os católicos faziam o sinal da cruz, como é praxe. Os espíritas, a maioria deles, concentravam, oravam, beijavam as mãos do Chico Xavier. Quantos de nós lamentamos não ter estado mais com ele? Mas agora a maneira de vê-lo mais de perto, juntos, certamente Chico está aqui hoje, estará conosco lá. No dia do seu desencarne, os Espíritos nos dizem, mais precisamente Joana de Anjos, que na porta do Centro Espírita da Prece havia entidade de tal nível espiritual que não tinha forma humana. E as pessoas que chegavam ali, alguns mancando, alguns chorando, alguns enfermos, eram abraçados por essas entidades iluminadas e sem perceber se curavam. Como nós somos doentes da alma, precisamos nos curar, vamos nos ligar a Chico Xavier. Lá no cemitério São João Batista, diz Joana de Ângeles, na hora que Chico voltou, a prefeitura colocou um helicóptero com pedras de rosas e o corpo de Chico se preparava para entrar no sepulcro. Nessa hora apareceu Chico, diz os benfeitores, mais precisamente Joana de Ângeles. Ajoelhou-se na terra poeirenta do cemitério São João Batista para agradecer ao corpo a oportunidade da missão e a Jesus pela oportunidade daquilo que ele acabou de cumprir. É esse o homem que nós homenageamos, que é o nosso irmão maior. Há poucos dias atrás, lá na Federação Espírita Brasileira em Brasília, estava lá também o nosso presidente da União Espírita Mineira.
estavam programando o congresso, as primeiras reuniões. O nosso presidente Nestor Mazotto se emocionou na certa hora e trancou a voz. Não sei se tranca a voz, né, Nestor? Não conseguiu falar, de emoção. E nós que somos médios assim, muito capenga de verdade, nós vimos chegar Maria João de Deus, Dona Cidália, a segunda mãe do Chico, e logo depois Chico e Dr. Bezerra. Abraçou Nestor, daí porque a sua emoção. Então eu falei, Nestor, eu estou vendo aqui Maria João de Deus, iluminada e bela, Dona Cidália igualmente, Dr. Bezerra. Mas a gente é médio tão pobre que fica duvidando se é isso mesmo. E nós estávamos no carnaval, lá em Goiânia. O Divaldo ia fazer o seminário, fechar o congresso de Goiânia, fazendo o seminário. E nós estávamos no aeroporto esperando o Divaldo. E Divaldo nos dizia que estava no avião, já descendo. E de repente ele pedia, Jesus me ajude, que consiga trazer um seminário de beleza, de paz, de alegria, de motivação. E naquele momento de êxtase, ele sentiu a mão no seu ombro. Diz, Divaldo, eu sou Cidália, a segunda mãe de Chico. Olha que coisa bonita. É para nos motivar. Aí fora está um cidadão chamado João Rabelo, sou eu. Diga a ele que lá na Federação Espírita Brasileira, quem estava lá era nós mesmos. Olha que coisa bonita. Estava abraçando o presidente da Federação Espírita Brasileira para manifestar a nossa gratidão pelo carinho que estão tendo com o nosso querido filho Chico Xavier. Mais uma vez o nosso convite para que esteja conosco, para que divulgue o nosso congresso e para que esteja conosco em Brasília. Vamos orar? Consciência entregue nas mãos do Cristo de Deus. Coração nas mãos das nossas melhores aspirações. Um desejo rico de encontrar com o Cristo de Deus dentro de nós. Uma vontade enorme de abraçar Francisco Cândido Xavier. E um desejo de beijar as mãos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Com esse propósito, Jesus, querido amigo, como é bom, Senhor, estar contigo. Como é bom, Jesus de Nazaré, conversar contigo. Como é bom te conhecer, Senhor, pelas mãos dessas criaturas nobres que procuram iluminar as nossas vidas. Como é bom, Senhor, sentir a Tua luz impregnando-nos no interior. Nessa noite nós te reverenciamos, Senhor, querido amigo, para te dizer, ó Jesus, muito obrigado pelas alegrias, pelo compromisso, pelas oportunidades, por te conhecer. Permaneça conosco, Jesus, querido amigo. Despede-nos com a tua paz. Que assim seja.